Eu tinha acabado de entrar em casa depois de um longo dia de trabalho. Meus ombros estavam pesados de cansaço. Tudo o que eu queria era uma refeição quente, um momento de paz e talvez um pouco de tempo para passar com minha esposa. Isso não era pedir muito, né? Mas, ao invés disso, fui recebido pelo silêncio e pelo cheiro de algo reaquecido. Ou pior, comida de fast food novamente. A mesa de jantar estava cheia de sacolas de compras, aquelas de lojas caras, com logotipos gritando luxo. A ironia não passou despercebida. Coloquei minha bolsa no canto e fiquei pensando. Eu estava me matando de trabalhar para sustentar a casa, enquanto ela estava lá, relaxando no sofá, mexendo no celular e nem sequer olhava para mim. Ei, eu disse, tentando manter a calma, apesar de toda a frustração. O que tem para o jantar? Ela não levantou a cabeça. Ah, logo chega, disse ela. Não era a primeira vez que isso acontecia. Na verdade, virou um padrão. As refeições que eu costumava fazer quando chegava em casa, sua lasanha, seus ensopados, agora pareciam coisas de um passado distante. A cozinha, antes viva, agora parecia um museu, intocada e sem importância. Não era só a comida. A casa inteira estava caindo no caos. Pratos empilhados na pia, roupas espalhadas, o chão sujo, antes brilhava, mas agora parecia que não era limpo há semanas. Eu não queria brigar, estava muito cansado. Mas, quando olhei ao redor, senti um grande ressentimento crescendo dentro de mim. Eu trabalhava duro todo dia, pegava projetos extras, suportava o estresse e as noites sem dormir, tudo para garantir que vivêssemos bem. E o que eu ganhava em troca? Uma esposa que parecia não se importar em manter a casa ou reconhecer meus esforços. Mais tarde, naquela noite, depois de jogar as caixas de comida de fast food fora e com o silêncio entre nós, decidi falar. Precisamos conversar, comecei, com cuidado. Ela revirou os olhos, tentando esconder a irritação. Sobre o que agora? Sobre nós, ela perguntou. Eu não posso continuar fazendo tudo sozinha. Preciso do seu apoio, eu disse. A resposta dela me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não casei com você para ser sua empregada ou sua cozinheira pessoal. Se você quiser isso, contrate alguém. As palavras dela ficaram no ar, frias e cortantes. Minha cabeça deu um nó. Essa não era a mulher com quem eu me casei. Aquela mulher que se importava conosco, com a nossa casa, comigo. Eu tentei explicar, tentei argumentar, mas ela não queria ouvir. Me dispensou com um simples gesto de mão, dizendo que tinha coisas melhores para fazer do que discutir sobre bobagens. Foi aí que percebi o quanto nós tínhamos nos afastado. Ela não estava apenas negligenciando a casa, estava nos negligenciando. Parecia que eu não era nada mais do que um caixa eletrônico para ela, uma fonte de dinheiro para sustentar o estilo de vida dela. E o pior é que ela não parecia sentir nem um pouco de culpa por isso. Naquela noite, deitado na cama e olhando para o teto, minha exaustão se transformou em raiva. Algo tinha que mudar. Eu não podia continuar voltando para casa e encontrar isso, a falta de valorização, a frieza. O relacionamento que tínhamos estava desmoronando, e eu não sabia quanto mais eu poderia aguentar. Na manhã seguinte, ainda furioso depois da nossa conversa, acordei e já sentia a tensão no ar. Antes mesmo de abrir os olhos, ela já tinha saído da cama e estava na sala, tomando café, como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu me preparava para outro dia cansativo de trabalho, pensei em ignorar tudo isso, varrer para debaixo do tapete, como eu sempre fiz. Mas algo dentro de mim instalou. Dessa vez, eu não ia deixar passar. Peguei meu café e me sentei na frente dela. Eu tentei mais uma vez preencher a lacuna que só estava crescendo entre a gente. Olha, eu disse, tentando manter a calma, acho que você não entende o quanto isso está me afetando. Eu chego em casa exausto todos os dias, e parece que sou o único que faz algo por nós. Ela nem piscou. Estava olhando para o celular, rolando sem parar. Quando finalmente olhou para cima, seu rosto mostrava puro aborrecimento. Por que estamos fazendo isso de novo? Eu te disse ontem à noite, eu não sou sua empregada.
Não estou aqui para atender a todos os seus caprichos. A frieza no tom dela me atingiu como um tapa. Não é isso que estou pedindo, eu respondi, minha voz já mais alta, apesar de tentar ficar calmo. Estou pedindo um parceiro. Alguém que contribua. Alguém que se importe com esse relacionamento, tanto quanto eu. Ela deu uma risada amarga, quase zombando. Você acha que isso é alguma parceria? Vamos deixar uma coisa bem clara, eu não me inscrevi para ser seu servo. Eu tenho minha vida, minhas prioridades. Se você não gosta, o problema é seu. As palavras dela me cortaram. Não era apenas uma discussão passageira. Ela estava deixando claro que não via problema nenhum na situação. Ela não tinha intenção de mudar para se comprometer ou reconhecer os sacrifícios que eu estava fazendo. E nós? Você se importa com o que está acontecendo com a gente? Eu perguntei, agora frustrado. Ela suspirou dramaticamente, como se estivesse entediada com tudo aquilo. Olha, eu já te disse antes, se você quer uma mulher que cozinha, limpa e faz tudo o que você quer, você se casou com a pessoa errada. Eu não vou mudar quem eu sou só porque você está se sentindo desvalorizado. Foi naquele momento que eu percebi o quão profunda a divisão entre nós tinha se tornado. Ela não se via como parte de uma equipe. Para ela, o casamento era uma transação unilateral, meu trabalho duro, sustentando o estilo de vida dela, enquanto ela vivia sem responsabilidades. Antes de sair para o trabalho, fiquei na porta, observando ela trocar de canal na TV, preguiçosamente. Isso não é sustentável, eu disse, minha voz baixa, mas firme. Algo tem que mudar. A resposta dela foi tão cortante como sempre. Talvez você devesse descobrir o que realmente quer, porque eu não vou mudar. Enquanto eu saía pela porta, suas palavras ecoaram na minha cabeça. Pela primeira vez, eu realmente comecei a vê-la como ela era. Essa não era a mulher com quem eu pensei que tinha me casado. Ela estava mais preocupada com seu conforto e com a imagem dela do que com a pessoa ao lado dela. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se ficar nesse casamento valia a pena. No trabalho, naquele dia, eu não conseguia me concentrar. As palavras dela ficavam na minha cabeça, como um disco quebrado, eu não vou mudar. O pior não foi só o que ela disse, mas como disse. Parecia que meus sentimentos não importavam nada. Passei minha hora de almoço olhando no meu celular, rolando fotos antigas nossas, de quando as coisas estavam boas, me perguntando como chegamos até aqui. Eu não tinha resposta, mas uma coisa eu sabia, eu não podia continuar vivendo assim. Quando cheguei em casa, já tinha decidido que, se ela não fosse mudar, eu não ia mais financiar a irresponsabilidade dela. Não iria mais considerar isso garantido. Eu não comecei uma discussão, apenas fui para o quarto, peguei meu laptop e entrei nas nossas contas conjuntas. Ela estava tão distraída com o reality show que nem percebeu quando cancelei os cartões de crédito extras dela. Deixei um, mas com um limite bem baixo. Se ela quisesse gastar mais, teria que se virar sozinha. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o normal, decidido a fazer mudanças enquanto ela dormia. Como sempre, comecei a organizar minhas finanças e revisei cada conta, cada compra inútil dela nos últimos meses. Bolsas caras, refeições caras, consultas de spa. Isso me deixava com raiva, mas ao invés de confrontá-la de imediato, decidi deixar as ações falarem por si mesmas. Não demorou muito para ela perceber. Naquela noite, ela entrou na sala segurando o telefone como se estivesse pegando fogo. Por que meu cartão está sendo recusado? Ela perguntou, sua voz cheia de indignação. Eu nem levantei os olhos do livro que estava lendo e respondi calmamente, eu ajustei os limites. Se você quiser gastar mais, vai ter que começar a contribuir. A reação dela foi exatamente o que eu esperava. Contribuir? Eu sou sua esposa, não sua funcionária. O que diabos há de errado com você? Fechei meu livro e a olhei, sem recuar. Eu sou seu marido, não seu banco. Se você não quer ajudar com a casa ou com o relacionamento, então vai ter que começar a se ajudar financeiramente. O rosto dela ficou vermelho de raiva. Você está me punindo porque eu não vou bancar a dona de casa para você? Isso é patético. Não,
eu disse com a voz firme. Eu estou estabelecendo limites. Você não quer contribuir para essa parceria? Tudo bem, mas você não pode viver do meu trabalho duro sem responsabilidade. Os próximos dias foram tensos. Ela ficou de mau humor, com comentários sarcásticos em minha direção e até tentou me fazer sentir culpado, dizendo: acho que você não me ama mais. Mas eu me mantive firme. Quando ela tentou comprar um par de sapatos caros e a transação foi recusada, ela atacou novamente, me chamando de controlador. Eu não mordi a isca, só repeti o que eu já havia dito: se você quer luxos, você pode conquistá-los. O que mais me impressionou foi a rapidez com que a dinâmica entre nós mudou. Ela começou a me evitar e passou mais tempo fora de casa com as amigas dela. Eu a ouvi no telefone, reclamando que eu estava me pintando como vítima, mas eu não me importei. Eu não estava fazendo isso para a aprovação dela, estava fazendo isso para minha própria sanidade. Pela primeira vez em anos, eu senti como se estivesse recuperando uma parte de mim. Não era sobre dinheiro, era sobre respeito. Eu tinha passado tanto tempo me esforçando para mantê-la feliz, mas agora percebi que a felicidade dela não estava ligada ao nosso casamento, estava ligada ao que eu poderia fornecer. Eu estava sendo a rede de segurança dela. Todas as noites, enquanto estava deitado na cama, eu sentia uma crescente sensação de clareza. Não se tratava apenas de estabelecer limites para os gastos dela, mas sim de estabelecer limites para o que eu estava disposto a suportar. A cada dia que passava, eu sentia que estava mais perto de uma decisão que nunca pensei que teria que tomar. Não demorou muito para que as rachaduras na fachada perfeita dela começassem a aparecer. O primeiro sinal foi o motorista de entrega. Eu ouvi a campainha tocar, e a conversa apressada dela tentando explicar por que o pagamento não estava sendo efetuado foi quase cômica. Ela se atrapalhou, dizendo que era um erro bancário. No final, teve que cancelar o pedido, batendo a porta com uma frustração que reverberou pela casa. Eu não disse uma palavra, apenas fiquei lá, observando ela lidar com a realidade de viver dentro de limites pela primeira vez. Mas não parou por aí. Nos dias seguintes, sua frustração se transformou em desespero. Percebi que ela estava tirando roupas que não usava há anos, tentando fazer elas funcionarem porque não podia pagar por outra maratona de compras impulsivas. O spa favorito dela me chamou, deixando uma mensagem de correio de voz sobre o compromisso perdido, que ela pagou sem responder. E quando os amigos dela a convidaram para os brunches luxuosos de sempre, ela de repente arrumou desculpas, dizendo que estava se sentindo mal ou muito ocupada em casa. Eu sabia que ela não conseguiria manter o estilo de vida dela sem o meu apoio financeiro, e estava começando a se isolar. Uma noite, entrei na cozinha e a encontrei sentada à mesa, olhando para o telefone. As unhas dela, que geralmente estavam perfeitas, estavam lascadas, e o rosto sem maquiagem parecia cansado, quase derrotado. Eu me servi de um copo de água, esperando ela falar primeiro. Estou fazendo tudo o que posso para fazer isso funcionar, ela disse de repente, a voz quase um sussurro. Mas você está tornando isso impossível. Me inclinei contra o balcão, tomando um gole antes de responder. Fazendo o que funciona? Seu estilo de vida, aquele que eu tenho financiado sozinho, enquanto você se recusa a levantar um dedo. A cabeça dela se levantou, os olhos estreitaram. Você está sendo cruel. Coloquei o copo no chão, minha paciência começando a diminuir. Não é cruel. Cruel é esperar que eu carregue o peso deste casamento enquanto você se sente e não faz nada. Cruel é desrespeitar o esforço que eu coloco todos os dias só para manter um teto sobre nossas cabeças. Cruel é fingir que você é uma vítima quando tudo o que eu pedi foi uma parceria básica. Ela estremeceu com minhas palavras, mas não respondeu. Pela primeira vez, vi algo na expressão dela que parecia dúvida genuína, dúvida nas escolhas que ela estava fazendo e na maneira como vinha me tratando. Com o passar dos dias, a mudança no comportamento dela ficou mais evidente. Ela parou de reclamar tanto, embora o silêncio entre nós tenha ficado mais pesado. Uma vez, até a peguei tentando limpar a sala de estar, embora os esforços dela fossem de boa vontade, mas pela metade, na melhor das hipóteses. Mas não era o trabalho em si que importava, era a maneira como ela se movia, com hesitação, como se não soubesse como consertar as coisas.
As amigas dela também começaram a perceber. Uma delas ligou enquanto ela estava fora, e quando atendi, a voz do outro lado da linha estava cheia de surpresa. Está tudo bem com ela? Ela tem estado tão distante ultimamente. Eu não tinha coragem ou paciência para explicar, então disse que ela estava bem, encerrando a ligação rapidamente. Mas ela não estava bem, e os dois sabíamos disso. Ela estava começando a ver que o mundo que ela construiu para si mesma era um mundo de conforto e conveniência, totalmente financiado por mim. Esse mundo estava começando a desmoronar, e pela primeira vez em anos, ela não tinha ninguém em quem se apoiar. Uma noite, enquanto estávamos sentados um de frente para o outro na mesa de jantar, comendo uma refeição simples que eu tinha feito, ela quebrou o silêncio. Eu estava pensando que ela diria algo, e então ela disse, hesitante, talvez eu não tenha sido justa com você. Suas palavras foram uma pequena rachadura na parede que ela construiu ao redor de si mesma, mas vieram tarde demais. Olhei para ela, esperando mais, mas ela não disse mais nada. Em vez disso, pegou seu prato, os ombros caindo sob o peso da própria admissão. Eu não respondi. Não precisava. O silêncio entre nós disse muito. Ela estava começando a entender a gravidade de suas ações ou da falta delas, mas o dano já estava feito. Eu não sabia se conseguiria olhar para ela da mesma forma depois daquilo. Após sua pequena admissão no jantar, as coisas não mudaram tanto quanto eu esperava. Ela não voltou completamente aos velhos hábitos, mas o esforço que fez para tentar consertar parecia, no melhor dos casos, indiferente. Ela arrumava aqui e ali, fazia um gesto que parecia mais para exibição do que para valer, e de vez em quando fazia um comentário que insinuava arrependimento. Mas não foi o suficiente. Não pelos anos de negligência e pelo direito que eu suportei, e, francamente, minha paciência com as tentativas dela já havia acabado. Uma noite, cerca de uma semana depois, ela veio até mim enquanto eu estava sentado na sala de estar, revisando alguns e-mails. Seu rosto estava mais suave do que eu tinha visto em meses, quase vulnerável. Ela hesitou na porta, segurando a borda do batente, como se precisasse disso para se firmar. Por um momento, pensei que ela realmente tivesse algo significativo a dizer. Podemos conversar? Ela perguntou, a voz baixa, quase trêmula. Coloquei meu laptop de lado e gesticulei para ela se sentar. Ela se empoleirou na beirada do sofá, tocando as mãos, como se estivesse com medo de que elas pudessem traí-la. Pela primeira vez, no que pareceu uma eternidade, ela parecia pequena, insegura de si mesma. Eu estava pensando. Ela começou, com os olhos fixos no tapete. Sabe, tudo o que você disse sobre como eu tenho te tratado. Você está certo. Eu não fui justa com você. Ela ficou em silêncio, tentando encontrar as palavras. Acho que ela se conteve, respirando fundo antes de continuar. Fiquei confortável demais. Eu te dei por garantido e não percebi o quanto isso estava te machucando. Ela olhou para cima e então seus olhos ficaram vidrados com lágrimas não derramadas. Eu sei que cometi erros grandes, mas eu não quero te perder. Eu quero consertar isso, vou fazer melhor, eu prometo. Suas palavras pairaram no ar, pesadas de emoção. Pela primeira vez em anos, ela parecia sincera, e talvez uma parte de mim quisesse acreditar nela, dar outra chance para ela provar a si mesma. Mas a parte maior de mim, a parte que suportou sua indiferença, seu direito, sua flagrante desconsideração e falta de respeito pela nossa parceria, não podia ser influenciada apenas por palavras. Me inclinei para a frente, apoiando meus cotovelos nos joelhos, e a olhei. Eu ouço o que você está dizendo, comecei a escolher minhas palavras cuidadosamente. E aprecio que você finalmente esteja reconhecendo o dano que causou, mas isso não é algo que você pode consertar com um pedido de desculpas ou uma promessa. A confiança, o respeito, isso se foi, e eu não acho que seja algo que possamos recuperar. O rosto dela se contorceu, e por um momento pensei que ela pudesse quebrar completamente, mas em vez disso, ela endireitou as costas, sua expressão mudando de tristeza para desespero. Eu posso mudar, ela insistiu. Eu farei o que for preciso, por favor, me dê uma chance. Balancei minha cabeça, sentindo o peso da minha decisão cair sobre mim como um cobertor pesado.
Você teve mais chances do que eu posso contar. E toda vez, você escolheu a si mesmo em vez de nós. Eu não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar esperando por algo que não está lá. Ela estendeu a mão, agarrando a minha de uma forma que parecia mais um apego do que uma conexão. Por favor, ela sussurrou, sua voz embargada, eu te amo. Eu puxei minha mão de volta gentilmente, mas firmemente. Eu precisava do seu amor quando importava, quando eu chegava em casa exausto e só queria um parceiro. Quando eu pedi ajuda e você dispensava. Meu amor não é mais o suficiente, não depois de tudo. Suas lágrimas finalmente caíram silenciosamente pelas bochechas. Eu não senti satisfação ou vingança, apenas uma tristeza profunda e cansada. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem, mas era o único caminho a seguir. Ela ficou lá por um tempo, chorando baixinho, enquanto eu estava sentado em silêncio. Eventualmente, ela se levantou e saiu do quarto, me deixando sozinho com meus pensamentos. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu construí uma agora, tudo estava estranho, e nenhuma quantidade de promessas ou lágrimas poderia mudar isso. Depois daquela noite, a casa caiu em um silêncio que parecia mais opressivo do que pacífico. Ela se afastou, indo para o quarto de hóspedes, e me deixando com meus próprios pensamentos. Não houve mais tentativas de implorar, nem promessas vazias ou declarações de mudança. Era como se ela finalmente tivesse aceitado o que eu vinha tentando dizer a ela há semanas, a ponte entre nós estava queimada, e não havia como reconstruí-la. Acordei cedo em uma manhã de sábado, o peso da minha decisão era pesado, mas eu estava resoluto. Era hora de terminar esse capítulo da minha vida. Enquanto eu caminhava pela casa silenciosa, eu podia ver os restos da vida que uma vez tentamos montar, a foto de casamento emoldurada na lareira, a decoração que ela escolheu, os móveis caros que nunca usamos. Tudo parecia vazio agora, símbolos de uma parceria que havia morrido há muito tempo. Peguei um rolo de sacos de lixo e comecei a embalar suas coisas, suas roupas, suas bolsas de grife, os sapatos que provavelmente custaram mais do que todo o meu guarda-roupa. Eu os coloquei em bolsas pretas, um por um. Cada item que eu empacotava parecia como se estivesse me livrando de um peso que eu carregava há anos. Eu não estava mais com raiva, nem amargo. Eu tinha acabado. Quando ela acordou, eu já tinha quase terminado. Ela entrou na sala esfregando os olhos e congelou quando viu as sacolas enfileiradas perto da porta. Sua expressão mudou de confusão para descrença e, depois, para raiva. O que inferno é isso? Ela exigiu, sua voz afiada. Estou seguindo em frente, eu disse calmamente. Eu tenho carregado esse relacionamento sozinha por muito tempo e eu cansei. Você precisa ir embora. Os olhos dela regalaram, e por um momento eu pensei que ela poderia discutir, mas então ela cruzou os braços, sua voz caindo em um sorriso defensivo. Você não pode simplesmente me jogar para fora. Para onde eu vou? Ela perguntou. Não é mais da minha conta, eu respondi. Você deixou claro que não precisa de mim, lembra? Então prove. Vá construir a vida que você acha que merece, mas faça isso sozinha. Ela me olhou como se não reconhecesse o homem que estava ali na frente dela. Talvez ela não tenha feito isso antes, talvez pela primeira vez em anos, eu finalmente estava me defendendo de uma forma que ela não esperava. Sua confiança vacilou, e ela tentou uma última vez. Eu posso mudar, ela disse, sua voz mais baixa agora, quase implorando para que consertássemos isso. Eu balancei a cabeça. Você teve a chance de mudar, de consertar as coisas quando importava. Eu não estou mais bravo, mas não posso continuar vivendo assim. Eu mereço algo melhor. O silêncio dela falou muito. Ela se virou e foi embora. Eu ouvi seus passos recuando de volta para o quarto de hóspedes, mas não os segui. Em vez disso, terminei de arrumar as últimas coisas dela e as coloquei perto da porta. Mais tarde, naquela tarde, ela ligou para uma amiga para buscá-la. Ela não se despediu quando saiu, simplesmente pegou as malas e desapareceu porta fora. Eu observei pela janela enquanto o carro se afastava, sentindo uma enorme sensação de alívio. A casa estava quieta, mas dessa vez o silêncio parecia diferente, libertador.
Mesmo nas semanas seguintes, comecei a recuperar minha vida. Reorganizei os móveis, tirei as fotos do casamento e doei as coisas que tínhamos comprado juntos e que eu não precisava mais. Pela primeira vez em anos, a casa parecia minha, um espaço onde eu podia respirar e recomeçar. Meus amigos começaram a me procurar, perguntando como eu estava. Eu disse a verdade, eu estava melhor do que nunca estive em anos. Comecei a me reconectar com as pessoas, saindo mais e redescobrindo as coisas que eu amava. Lentamente, mas seguramente, eu me sentia o mesmo novamente. À noite, enquanto eu estava sentado na varanda dos fundos com uma taça de vinho, observando o sol se pôr abaixo do horizonte, percebi algo. O peso que eu carregava há tanto tempo, a frustração, o ressentimento, a exaustão, tudo se foi. Em seu lugar, estava uma sensação de paz. Há anos eu não sentia isso. Não estava apenas sobrevivendo, eu estava vivendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava animada para ver o que o futuro poderia reservar.